Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Barbosa e este é o primeiro de uma série de vídeos sobre análise de dados quantitativa. Nessa série eu vou abordar como elaborar um banco de dados, sobre os tipos de variáveis e como fazer para que esse banco de dados, ele possa ser utilizado em diferentes softwares de análise estatística. Bem, depois disso eu vou trabalhar com dados e análises descritivas, análises comparativas, análises correlacionais. Então, acompanhe essa série que vai ser bem bacana e a gente vai poder aprender muita coisa sobre a análise de dados quantitativa. Indo direto ao assunto, existem diversas maneiras de a gente criar um banco de dados. Obviamente que não existe só uma, e existem diversos softwares de análise de dados. O mais popular, o mais acessível a qualquer pessoa é o Excel. Entretanto, o Excel é uma ferramenta que não foi feita para análise de dados científicos. Ele foi feito para análise de dados de escritório, né, de empresas. Então ele tem muitas ferramentas bem bacanas, bem interessantes, ele tem muitos recursos muito legais, mas ele é muito limitado quando a gente está falando de análise de dados científica. Embora ele tenha algumas tipos, né, ele possua alguns tipos de análises que a gente também vai encontrar em ferramentas de análises de dados científicos, ele vai ter uma limitação muito grande quando a gente vai precisar de análises mais sofisticadas em ciência. Bem, mas ele não é uma ferramenta completamente inútil. A gente pode criar bancos de dados no SPSS, que é uma ferramenta muito completa, bastante robusta, que faz muito em análise de dados para ciências sociais, especialmente. A gente também pode usar criar um banco de dados no JASP e em várias outras ferramentas, tá? Mas o que acontece? Por mais que o Excel seja uma ferramenta limitada em termos de análise de dados, ela é uma ferramenta extremamente popular, bastante acessível e a partir do Excel a gente pode ir para qualquer outra ferramenta de análise de dados. Então, se ela não é boa para fazer a análise de dados, ela é sim uma ferramenta muito boa para construir um banco de dados. Então, a minha recomendação é comece pelo Excel. Isso é bom para o aluno, né, desde a iniciação científica, do trabalho de conclusão de curso, da dissertação de mestrado. Por que é bom? Porque o professor, o pesquisador, ou mesmo o aluno que está fazendo a sua pesquisa, né, a sua dissertação de mestrado, de doutorado, ele muitas vezes não vai ter acesso ao SPSS, por exemplo, que é uma ferramenta muito cara, ou vai ter dificuldade em inserir os dados em outra ferramenta como JASP e outros, né, STAT e outras ferramentas de estatísticas, porque elas não são populares, elas não são amplamente acessíveis e não estão no computador de todo mundo. Então, como elas não estão disponíveis em toda parte, o aluno acaba muitas vezes tendo problemas, né, ou não tendo à disposição, ou parando o trabalho esperando, né, até que ele consiga, de alguma forma, a ferramenta certa para ele fazer o banco de dados. Isso não é necessário. A gente pode sim criar o banco de dados no Excel. Tá? Ele é uma ferramenta totalmente adequada para isso. Então, vamos pegar aqui o nosso Excel, né, uma ferramenta que está no computador de basicamente todo mundo, né, ou equivalente, né, em outros, né, no iOS, enfim, em outros sistemas que não o Windows. Tá? Então, abrimos aqui um banco novo, né, a gente tem aqui um banco de dados. O que acontece? O Excel ele é uma ferramenta cheia de opções para colorir, formatar, gerar gráficos, né? Então as pessoas
fazem um monte de coisas coloridas, fazem um monte de formatações para ciências, né, para um banco de dados, para pesquisa. O banco de dados ele tem que ser extremamente limpo, ele só tem que ter dados, né? Porque se tudo que você colocar a mais, de um lado é inútil, porque isso não vai ajudar realmente a criar, né, uma análise melhor, e por outro lado ele vai complicar, né, porque os outros softwares vão ter dificuldade se eu começar a criar formatações diferentes, enfim, eu tenho que fazer uma formatação totalmente limpa. Como a gente começa a fazer isso? Eu vou dar aqui um pouquinho de zoom para a gente ter essas células um pouco maiores e vamos ver então. O que acontece? A gente está aqui no nosso banco vazio, né? Como a gente organiza ou como a gente começa o banco? A gente pode simplesmente começar na primeira linha da nossa planilha, a gente começa colocando as variáveis que a gente vai ter. Minha recomendação, recomendo que, porque é uma boa prática, tá? Você começar colocando aqui um número, tá? O número do protocolo ou simplesmente colocar número. Vou colocar aqui número, tá? Vejam que eu coloquei número sem acento, tá? Por que eu coloquei número sem acento? Porque vários softwares eles não vão lidar bem com acentos, tá? Eles são desenvolvidos em países de língua inglesa e a língua inglesa não tem acentos e eles não suportam de maneira geral acentos, tá? Muito bem, e alguns também não vão suportar espaços entre as palavras. Então a gente pode usar um underline para separar a palavra se a gente tiver mais de uma palavra no nome da variável. Por que eu uso esse número, tá? Que seria o número do protocolo? É porque a gente não vai colocar no banco de dados o nome do sujeito, né? Quanto é nosso dever como pesquisador ter o nome do sujeito em quanto menos lugar possível, caso a gente tenha lá no nosso protocolo o nome dele, lá onde ele assinou no termo de consentimento, né, deixa só lá. E o que você faz? Numera os seus protocolos, numera, né, e quando você numerou, você vai ter lá aqui número 1, né, e você vai ter lá no protocolo número 1 também, né, número 2, e lá no protocolo vai ter o número 2. Caso aconteça do sujeito desistir da pesquisa e pedir para retirar o nome dele da pesquisa, né, você vai lá, procura o nome dele lá no protocolo e vê, é o sujeito 25, vem aqui no banco e deleta o sujeito 25, tá? Mas a gente deve preservar, né, a informação sobre os participantes, então quanto menos eles aparecerem, melhor. Então a gente tem aqui o número, né? E é a primeira coluna do nosso banco de dados, vamos dizer assim. Depois a gente pode colocar as variáveis que a gente coletou. Normalmente, na primeira parte do banco de dados, a gente coloca variáveis sociodemográficas, como sexo, tá? Grau de instrução, né? Então, botei aqui grau de instrução, sem espaço, coloquei também sem acento, tá? A gente até poderia ter colocado aqui, vou inserir aqui, idade, né? Antes do grau de instrução, botar idade, sexo, idade, grau de instrução e outras variáveis que a gente quiser, né? Número de filhos, renda, enfim, outras variáveis, tá, que a gente eventualmente coletou em termos de caracterização da amostra, né, região do país, estado, enfim, outras coisas que a gente tenha colocado no nosso questionário sociodemográfico. E depois dessas variáveis sociodemográficas, a gente pode entrar com as variáveis de interesse, aquelas variáveis que a gente realmente está pesquisando, né?
vamos dizer que a gente tenha uma variável que é nível atencional, né? Então, vou botar aqui a atenção, e de novo, atenção, atenção sem acento, sem cedilha, né? Pode colocar aqui ansiedade, sei lá, alguma coisa assim, tá? Né, a gente usou aqui. O que acontece? De maneira geral, tá, tem alguns softwares, por exemplo, o SPSS, ele trabalha muito mal, ele é péssimo trabalhando com strings, com letras. Então, é recomendável que a gente sempre use números. É recomendável, mas não é absolutamente necessário. Então, por exemplo, sexo pode ser 1 e 2. O 1 aqui não é menos que o 2, nem o 2 é mais do que o 1. Tá? E aí eu vou parar um segundo aqui para falar sobre tipos de variáveis. Então, sexo é uma variável categórica. Vai ter masculino e feminino. Poderia colocar gênero, e aí eu teria mais variações. Né? A gente poderia ter diferentes níveis de expressão de gênero, né? Transgênero, homossexual, bissexual, queer, enfim, uma série de outras possibilidades. Aqui eu coloquei sexo apenas para simplificar o nosso exemplo. Mas vamos parar um pouquinho e vamos pensar nessa variável. A variável sexo é uma variável que tem categorias, né? São estratos, masculino e feminino, como eu disse. Então, a gente teria aqui masculino e feminino, né? Ou homem e mulher, tá? Sexo masculino e feminino. Enfim, nós teríamos essas duas. Mas o que acontece? Eu poderia. Qual o problema? É que dá trabalho escrever masculino e feminino para todas as pessoas que estão no nosso banco. Eu vou ficar. O tempo que eu vou gastar escrevendo masculino, feminino, digitando essa variável, isso faz com que a inserção dos dados no meu banco seja uma inserção mais custosa, mais demorada, né? É meu tempo, é tempo. Então eu poderia simplesmente usar M e F, tá? MF, pronto. É mais simples, né? Mais rápido. Ou se eu estiver trabalhando com SPSS, eu posso usar 1 e 2, 2 e 1, tá? Independente, né? Eu apenas tem que saber que o 1 é uma coisa e o 2 é outra coisa. Eu posso usar. Né? Ou eu poderia usar qualquer outro elemento. Vamos dizer que eu simplesmente não gosto de 1 e 2 porque o 2 parece ser mais que o 1, eu não gosto de MF, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu poderia sim, tá, inserir qualquer símbolo, eu poderia botar um símbolo aqui, tá? Símbolo qualquer, né? Um símbolo de masculino ou um símbolo de feminino, faz, tá? Isso é irrelevante. Todos esses elementos aqui estariam cumprindo exatamente o mesmo papel. Esse aqui está nomeando, portanto, é uma variável nominal, né? É uma categoria do qual essas pessoas pertencem, seja do sexo masculino ou feminino. Lembrando que sexo é biológico, né? O M e o F, ele está aqui representando o masculino, o F está representando o feminino. O 1 estaria cumprindo o mesmo papel, né? E o 2 o mesmo papel, representando o feminino. E se eu botar aqui um triângulo, um alfa, né, e um ômega, a gente estaria com a mesma função. Ou seja, quando eu tenho uma variável categórica, não importa o símbolo que eu estou usando. Se eu estou usando uma palavra, se eu estou usando uma letra, se eu estou usando um número, ou se eu estou usando um outro código qualquer, é irrelevante. Neste caso, o 1 ele está aqui apenas porque ele é diferente do 2. O M está aqui apenas porque ele é diferente do F. E esse aqui está nomeando, está dando um nome arbitrário, inclusive, a essa categoria, né, dessas pessoas que têm o sexo masculino. E esse aqui também está nomeando categoricamente e arbitrariamente, né, o grupo que tem sexo feminino.
Então, a função do número aqui, né, ela não se torna uma variável quantitativa só porque é um número. Ah, lá no SPSS eu tenho que usar número. Aí daí virou quantitativo. Não virou quantitativo. Ele continua sendo uma variável nominal, né, categórica. E o 1 aqui está apenas como representante deste nome, e esse aqui está como representante deste nome, assim como se eu usasse qualquer outro tipo de símbolo. Tá? Bom, dito isso, né, vamos voltar para o nosso banco. Então, se eu tiver aqui no meu banco, né, e eu botar M, né, ou botar F, né, e ficar para cada sujeito da minha amostra eu for botando M ou F, vai funcionar bem, tanto como se eu colocar um ou dois, né, e for usando uma codificação assim. Eu apenas tenho que ter clareza que só porque apareceu o número não quer dizer que sexo se tornou. Não dá para fazer média disso aqui. Não existe o sexo 1,8, 1,7. Não existe isso. Tá? Porque eu vou ter que trabalhar isso aqui pensando que isso aqui é uma variável categórica. Agora, no caso, vamos dizer assim, da renda, tá? A renda, normalmente, as pessoas tendem a criar extratos da renda, né? E aí o número pode entrar aqui também, mas ele vai ter um papel diferente, né? O próprio grau de instrução. Vamos pegar o grau de instrução, fica mais fácil. Então, o que acontece? No grau de instrução, eu posso usar também números, né? E esses números eles vão representar diferentes graus de instrução das pessoas, assim como na renda, que a gente poderia ter aqui extratos de renda, e aqui são níveis, né, de graus de instrução das pessoas. Vamos dar uma olhada nessa variável que é o grau de instrução. A variável grau de instrução, que a gente estava olhando agora, ela, na verdade, vai ser uma variável ordinal. Por quê? Porque os graus de instrução, eles acontecem numa certa ordem. Vamos dizer que uma pessoa tenha o ensino fundamental. Tá? Ela tem, então, esse grau de instrução. Mas ela não fez só o fundamental. Vamos dizer que ela tem ensino médio. Então, vou botar um ensino médio. Ela pode ter graduação, né? E ela pode ter uma pós-graduação. Claro que isso aqui pode ser mais detalhado, né? Ensino fundamental completo, incompleto, médio incompleto, completo, graduação incompleta, completa, pós-graduação. Tá? Isso a gente pode quebrar essa variável em vários subníveis. Tá? Mas a gente então a gente vai ter aqui, de novo, né? Ela é uma variável que tem categorias, mas essas categorias elas não estão aleatoriamente, né? Que nem no sexo masculino e feminino, que o 2 não significa mais do que um, né? Ele não significa mais do que um. Só que aqui, neste caso, ensino médio significa mais do que fundamental, e graduação significa mais do que médio e do que fundamental. E pós-graduação significa mais do que graduação e médio e fundamental. Então, a gente tem uma ordem aqui. Né? Essa ordem, ela pode sim ser representada por números. Então, se eu estou nessa categoria e eu vou para essa outra categoria do ensino médio, eu estou numa ordem, eu avancei, eu tenho alguma coisa aqui que significa mais do que apenas o ensino fundamental. E se eu fui fazer graduação, eu tenho um avanço. Então, essa categoria, ela não é apenas diferente do médio, mas ela também é mais, é um ensino, um nível de ensino acima, né? E a pós-graduação, igualmente, né, eu teria outro nível. Então, há uma ordem aqui. Né? São categorias? São. Mas há mais anos de estudo, há um nível educacional superior na pós-graduação do que na graduação? Sim. E assim por diante. Tá? Eu também poderia colocar aqui, né, não tem nenhum problema de fazer isso,
tá? De colocar, sei lá, ensino fundamental, botar, né, para economizar, né, ensino médio, eu posso colocar, né, graduação, sei lá, né, e posso botar pós-graduação. Eu posso? Posso. Mas essa essa categorização, ela funciona, vai funcionar super bem, mas eu só vou conseguir fazer com isso aqui, né, um tipo de análise que implique, né, em frequência, em porcentagem. E está tudo bem, tá? Mas se eu quiser incluir de alguma maneira essa variável, eu tenho aqui um elemento a mais usando o número. Porque além de ter categorias diferentes, né, o 2 é diferente do 1, o 3 é diferente do 1 e do 2, o 4 é diferente, como aqui essas combinações de letras, elas são diferentes entre si e cada uma representa um desses níveis educacionais. O 1, o 2, o 3 também cumpre o mesmo papel e, além disso, ele também me permite ordenar, porque há um crescimento, há um avanço, né, nessa variável. A mesma coisa se eu fosse colocar aqui, né, a minha renda, né, eu poderia botar até 2 salários mínimos, de 2 a 5, de 5 a não sei o que, enfim, criar categorias, tá? Mais do que 5, sei lá, coisa do tipo, né? E também, né, se eu tenho uma renda até 2 salários mínimos, ela é nível 1 e assim por diante, né? Se eu tenho de 2 a 3, eu tenho nível 2, se eu tenho de 3 a 5, é nível 3, e mais que 5, então eu poderia ter nível 4, tá? E isso aqui também criaria um tipo de variável ordinal, que me permite ordenar os sujeitos de acordo com o avanço deles nesta variável em particular. Então, quando a gente tem aqui o nosso banco de dados, a gente pode ter, né, no grau de instrução também uma série de informações que são relacionadas ao grau, né, que essa pessoa está no nível de instrução, tá? E ela vai variar também, né? E eu posso representar ela como números, porque ela é uma variável do tipo ordinal. Ela tem uma ordem, tá? Não quer dizer que o 2 é o dobro de 1, nem que o 3 é o triplo de 1, né? Mas quer dizer que tem uma ordem que está implícita nessa variável. A renda, a mesma coisa, tem uma ordem que eu poderia colocar aqui. Agora, a idade é um outro tipo de variável. O que acontece com a idade? A idade, ela vai ter uma característica um pouco diferente da variável sexo, um pouco diferente da variável grau de instrução. No caso, então, da idade, né, se trata de uma variável escalar. Por que ela é uma variável escalar? Ela é variável escalar porque ela é uma... Assim, quem tem 1 ano de vida, tá, possui um certo número de dias de vida. Tá? Se uma pessoa tem 2 anos, ela tem o dobro. Ela realmente é o dobro. Se tem 3, ela tem o triplo. Se tem 4, ela tem o quádruplo e assim por diante. Né? Então, o que acontece é que, nesse caso, a escala de 1 ano ela é constante. E quando esse número está aqui, ele não está representando apenas uma ordem, que uma pessoa com 2 anos tem mais idade do que a pessoa que tem 1 ano. Não é que é mais, é o dobro. Né? Se uma pessoa tem 10 anos ou tem 20 anos, ela viveu o dobro do tempo. Então, todas as variáveis que são escalares, por exemplo, poderia ser a altura. Né? Se uma pessoa, né, uma criança ali, né, tem, sei lá, 90 centímetros, né, de altura, e tem uma outra pessoa que tem 1,80 m, a pessoa de 1,80 m tem o dobro da altura e ela é medida com uma escala. Tem uma escala, uma fita métrica, então ela é escalar. Por quê? Porque cada pedaço da escala tem o mesmo tamanho. Cada pedaço da escala tem o mesmo. Cada ano tem o mesmo tamanho. Né?
corrigido lá no ano bissexto, enfim, mas cada ano é um período de 12 meses, enfim, 365 dias, blá, 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 blá. Ou seja, são pedaços iguais. E quando eu tenho o dobro, eu tenho realmente o dobro. Não é que eu tenho três vezes, quatro é quatro vezes. Na variável anterior que a gente estava olhando, né, é, ensino médio não é o dobro do ensino fundamental. Né? Graduação não é o triplo de ensino fundamental. Não é isso, não, porque não são do mesmo tamanho. Eles são mais, então eles são ordinais. Mas aqui não, aqui eles são escalares. São escalas com pedaços iguais. Então, é a mesma coisa, né? Se a gente tem aqui esses valores, né, vamos botar aqui, né? Se uma pessoa tem 10 anos, né, uma pessoa tem 20, é o dobro, são 20 anos, né? É 10 mais 10. Uma pessoa tem 30 anos, é o triplo de 10, é 10 mais 10 mais 10. E assim por diante, né? Então, a gente tem esse avanço que ele é numa escala, porque os intervalos eles são constantes. Tá? Então, é uma variável de um tipo diferente, não é o mesmo tipo de variável. Voltando então para o nosso banco, aqui, esse número, né, se eu botar aqui um número qualquer, né, estou inventando aqui esses números para simplesmente termos alguns dados, né? Então, esses números aqui, eles são escalares. Esses números aqui são categóricos. Esses números aqui são ordinais. Tá? Então, as variáveis, por mais que elas sejam representadas por números, elas não estão, elas não são iguais pela natureza. O que me diz não é o número, o que me diz é grau de instrução. Né? Então, eu tenho que entender que essa variável ela é de um tipo diferente da variável sexo. Que aqui 2 não é mais do que 1. Aqui 2 é mais do que 1. Né? Aqui não é. Aqui, né, 10 é o dobro de 5. 20 é o dobro de 10. Né? Isso aqui é uma coisa escalar. Então é o tipo de variável. A mesma coisa ia acontecer aqui com renda, né, que a gente poderia ter categorias ou poderia ter o valor exato. Né? Se a gente tiver o valor exato, a pessoa ganha 1.200, não sei quanto. É o valor exato. A pessoa ganha 2.352. Isso aqui seria escalar. Se eu criar categorias, né, como eu disse, intervalos até 2 salários mínimos, 2 até 3, 3 até 5, mais que 5, eu vou ter uma variável que é ordinal. Né? São categorias que têm uma ordem. Tá? Então depende como é que eu vou tratar essa variável renda. E aqui a gente vai ter os testes. Quando a gente tem os testes, né, assim, é uma escala de depressão, é uma escala de atenção, é um teste de atenção. O teste ele gera um score. Esse score ele vai, né, existir dentro de um certo intervalo. Cada escala tem, né, o seu intervalo dos scores possíveis de obter. Então, numa escala de atenção, eu posso ter um score lá total, né, que a escala pode variar, sei lá, vamos dizer que a escala de atenção vai variar de 0 a 50. Tá? Ele começa, né, o desempenho mínimo que a pessoa pode ter é que ela teve um score 0, o score máximo que essa pessoa pode ter é que ela vai ter um score de 50 se ela acertar tudo nesse teste de atenção. Vamos dizer que ela teve aí um desempenho de 35, né? Bom, entre 0 e 50, 35, a gente já sabe que é um desempenho mais ou menos mediano, um pouco acima da média, né? Porque a média seria 25. Mas às vezes numa escala, por exemplo, de ansiedade, eu posso ter scores que vão variar não de 0 a 50, mas elas vão variar de 10 a 80. Né? Então, o zero da escala não é zero, que nem do teste de atenção. O zero da escala é 10. Se a pessoa fizer 10, é o zero da escala. É o mínimo que ela consegue. Isso acontece porque às vezes a gente vai ter. Então, aqui a gente vai ter escala de desempenho.
né? E escala de desempenho, meu desempenho pode ser zero, né? Ele pode vir a ser zero. Pode ser muito baixo, né? Ele também pode ser muito alto, né? Dentro do 0 até 50, tá? Então, é uma escala que, de desempenho, de maneira geral, pode ter scores extremamente baixos, incluindo zero, até o score máximo, que seria acertar todos os itens daquela escala. Mas nas escalas, por exemplo, de ansiedade, motivação, depressão, enfim, a gente vai usar uma escala de tipo Likert. E isso é um tipo de variável ordinal. Então, vamos parar um pouquinho e vamos pensar aqui de novo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, um exemplo simples, tá? De uma variável ordinal de tipo Likert, que é o que se usa normalmente em questionários de personalidade, motivação, ansiedade, depressão. A gente vai usar uma escala de tipo Likert para muitas outras medidas que não são medidas de desempenho, são medidas de avaliação de fatores psicológicos. Então a gente vai ter aqui uma escala que vai ser concordo plenamente ou totalmente, né? Concordo parcialmente, mais ou menos, discordo parcialmente e discordo totalmente. Discordo totalmente vai ser 1, né? 2, 3, 4, 5. E isso aqui é uma ordem. Por quê? Porque discordar parcialmente não é o dobro de discordar totalmente. E para cada pessoa, né, mais ou menos não é o triplo de discordo totalmente. 4 concordo parcialmente não é o dobro de discordo parcialmente, entende? Isso aqui não é uma questão escalar, não é um tipo de variável escalar. Isso aqui é uma variável ordinal que vai dizer essa pessoa discorda mais do que essa aqui discorda um pouco menos do que essa, né? Essa aqui concorda mais do que menos do que aquela e aquela lá concorda mais do que essa. Mas é mais, não é o dobro, não é o triplo, né? Não é escalar, é ordinal. Então, uma escala de tipo Likert, ela gera números e isso aqui é uma ordem de concordância, mas que não representa, cada um vai interpretar o que é parcialmente do seu jeito. Cada pessoa vai entender o que é discordar totalmente da sua maneira. Então, cada pessoa aqui faz uma avaliação subjetiva. Isso aqui não é uma avaliação objetiva, né? Então, essa variável ela é ordinal. Então, quando a gente tem uma escala ordinal, vamos dizer que eu tenha 10 itens sobre ansiedade, por exemplo. O valor mínimo é 1. Então, se todo mundo discordar totalmente, vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O zero dessa escala é 10. Ela tem 10 itens e todo mundo responder só 1, né? Uma pessoa responder 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 em todos os casos, os 10 itens é o valor mínimo dessa escala. Então, o mínimo da escala não é 0, o mínimo da escala é 10. Ao mesmo tempo, se eu tenho 10 itens, né, e todos responderem 5, né, o máximo dessa escala vai ser 50. Então, o zero da escala é o 10 e o máximo da escala, né, o topo da escala, seria 50. Tá? Apenas para dar um exemplo. A mesma coisa, se tivesse 20 itens, o valor mínimo seria 20 e o valor máximo seria 5 vezes 20, seria 100. Né? Então, a gente teria este tipo de escala que não vai variar de zero a alguma coisa. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Então, no caso da atenção, né, poderia até ter alguém que tem um desempenho tão horrível que ela tirou zero, mas poderia ter alguém tão incrível que ela fez um desempenho de 50. Tá? Mas na ansiedade, a gente já sabe que ela, sendo uma escala de ansiedade, né, nível de teste de atenção, ele pode ter zero, né? Mas a ansiedade, ela não admitiria um zero, porque a escala, na verdade, começa em 10. Então, uma pessoa que tivesse bem pouca ansiedade, ela teria 10. E 10 não quer dizer muito, quer dizer nada, na verdade, né? Isso é zero, zero na escala. E isso iria variando, então, né, de caso para caso, cada um aqui, né, com o seu próprio score, né, e a gente teria, então, né,
no caso aqui, né, se a gente tem a variação de 10 a 50, a gente sabe que esse aqui está bem alto, esse desempenho aqui, esse aqui está muito baixo, porque eu não posso olhar para o número apenas olhar ele assim, né? Eu tenho que olhar pensando na escala que eu estou usando, né? E isso vai ser muito importante para depois a gente criar um banco de dados adequado, até entender bem o nosso dado, né? E poder usar ele de maneira adequada. Bem, vamos dizer que a gente colocou aqui, né, alguns valores. Eu estou apenas chutando aqui alguns números, tá? Para a gente ter alguma coisa completa, tá? E vamos dizer que agora eu quero então usar isso aqui no SPSS. Eu simplesmente vou salvar, porque o SPSS vai ler arquivos Excel, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou procurar aqui os meus documentos, né? E vou pegar isso aqui, vou no meu banco teste, né? Eu vou salvar, simples assim. E eu vou abrir lá no SPSS e vai dar tudo certo. Agora, se eu quisesse usar no JASP, por exemplo, eu vou salvar aqui, né, a mesma coisa, fazer o mesmo tipo de salvamento, só que em vez de usar o Excel como tipo de planilha, eu vou usar um CSV. Tá? CSV é um tipo de banco que pode ser aberto em vários tipos de software, incluindo o JASP e outros. Então, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que o Excel ele salva numa enorme diversidade de tipos diferentes de planilhas. Então, por que eu recomendei fazer o banco de dados no Excel? Porque partindo do Excel, você vai chegar em qualquer outro tipo de software, porque você vai conseguir salvar esse banco, né, e usar ele em qualquer software que você estiver utilizando. Bem, então essa é a minha recomendação. Faça os seus bancos de dados no Excel. Na coluna você vai ter, né, as variáveis e nas linhas você vai ter os sujeitos, né, em cada um aqui, né, o sujeito 1, o sexo, a idade, o grau de instrução, a renda, o desempenho nos testes, e você vai ter um banco ótimo para você trabalhar em qualquer software que você precisar trabalhar a partir daí. Bom, esse é o primeiro vídeo dessa série. Acompanhe os demais vídeos, inscreva-se no canal, curta, comente, faça aí as suas considerações. Um abraço a todos, até mais.